Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está muito interessante porque aqui nesse vídeo você vai ter um verdadeiro estudo bíblico sobre a história de Caim e Abel. Pode ser que você já tenha ouvido pregações ou uma aula na escola dominical sobre Caim e Abel, mas nunca tenha tido um estudo aprofundado neste assunto. E é isso que eu vou proporcionar para você aqui nesse vídeo, um estudo que vai abençoar com toda certeza a sua vida. Eu só te peço uma coisa, deixa o seu gostei aí, por favor, se inscreva nesse canal e também, claro, compartilha esse vídeo, pega o link desse vídeo agora e manda lá no grupo de WhatsApp da sua igreja, no grupo da família, para algum amigo que gosta de estudos da palavra de Deus, para algum amigo pregador, me ajude na divulgação desse trabalho. E bora comigo até o final desse vídeo, já pega aí caderno e caneta para você fazer suas anotações e sem mais demoras, vamos aqui para a tela do meu computador. Bem, já estamos aqui então na tela do meu computador, onde a partir de agora eu quero te fornecer um estudo bíblico sobre a história de Caim e Abel. Preste muita atenção, tira aí tudo que está distraindo você e foca aqui, tá? Porque este estudo vai abençoar a sua vida e vai te fornecer lições ricas para que você viva cada vez melhor para a glória de Deus. Vamos lá então? Mas antes de começarmos o nosso estudo, eu preciso aqui contextualizar você no que aconteceu em Gênesis antes de entrar a história de Caim e Abel. E é exatamente isso que eu vou fazer com você agora, tá? Olha só. Gênesis capítulo 3, versículo 23, nos conta o seguinte: Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. Aqui é uma referência a Adão e Eva, tá? Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual tinha sido tomado. Thales, mas por que eles foram lançados fora do jardim do Éden? Caso você não conheça a história, em Gênesis capítulo 3 é relatado o primeiro pecado da história da humanidade, o pecado original, é assim chamado na teologia. Adão cedeu à tentação, Eva cedeu à tentação e eles comeram do fruto da árvore proibida que Deus havia dito a eles para não comerem. Eles desobedeceram ao Senhor, caíram lá na lábia da serpente e por causa disso o pecado entrou no mundo. E tendo o pecado entrado então no mundo, na consciência, no coração, na alma de Adão e Eva, eles não poderiam mais conviver no jardim do Éden. Ora, se eles haviam comido do fruto proibido, que Deus havia terminantemente proibido a eles, não haveria restrição alguma para que eles também lançassem mão do fruto da árvore da vida, comessem e vivessem eternamente. E você já pensou, pecadores vivendo eternamente? Meu Deus do céu, seria uma vida eterna de tristeza. Então Deus, como solução para o pecado deles, após perdoá-los, porque Deus poderia acabar com eles ali, mas Deus perdoou, fez túnica de animais para eles, Deus os coloca fora do jardim do Éden para cuidar agora da terra, não mais do jardim, mas da terra que o Senhor criou. Então toda a história subsequente, inclusive a de Caim e Abel, vai acontecer nesse contexto fora do jardim. Tá? Então Caim e Abel não conheceram a vida do lado de dentro do jardim. Talvez eles conheceram o jardim do lado de fora, viram o jardim do lado de fora, viram os querubins cercando o jardim, impedindo a entrada deles, a espada inflamada que andava ao redor do jardim, impedindo a entrada deles no jardim do Éden, certo? E alguns estudiosos bíblicos acreditam que o jardim do Éden foi destruído no dilúvio, quando o dilúvio soterrou tudo. Então, até os dias do dilúvio, as pessoas sabiam onde ficava o Jardim do Éden e até podiam avistar e chegar perto do Jardim do Éden, só não poderiam entrar. Certo? Então, contextualizando aqui você no que estava acontecendo, e agora a gente vai falar do capítulo de número 4. Versículo 1 e 2 fala assim para nós, olha, Adão teve relações, aqui é intimidade sexual, tá? Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida, passou pelo tempo ali de 9 meses de gestação como qualquer outra mulher, e Deus havia dito a ela, em Gênesis capítulo 3, que ela sentiria dores de parto. Então foi a primeira experiência
de gravidez de Eva e também de parto. E deu à luz a Caim. Esse nome Caim, tá? Vou escrever aqui, ó. Caim significa adquirido. Tanto é que Eva faz essa afirmação, ó. Ela disse, adquiri, olha o trocadilho com o nome do filho, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Se ela está expressando com o auxílio do Senhor, então porque o negócio foi difícil na hora do parto. Adão teve que ajudar no parto ali sem nunca ter feito um antes. Então foi com a ajuda do Senhor que Caim veio à vida e veio ao mundo. Depois deu à luz Abel. Então depois eles tiveram novamente o seu momento ali como casal. Ela engravidou e deu à luz a Abel. O nome Abel significa vaidade ou sopro, tá? Vaidade no sentido de algo passageiro, algo efêmero, talvez fazendo referência à breve vida que ele teria, certo? Sem saber, eles já estavam dando esse nome ao seu filho mais novo, a respeito da breve vida que ele teria. Irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas, aqui fala a profissão que cada um seguiu. Abel seguiu o pastoreio de ovelhas e Caim foi agricultor, duas profissões excelentes e muito necessárias, tá? A toda história humana, desde o princípio, essas duas profissões foram muito necessárias. Então aqui a gente viu os dois filhos que Adão e Eva trouxeram ao mundo, certo? Tá dando para entender até aí? Então vamos prosseguir. O texto continua dizendo no versículo 3 a 5 o seguinte: aconteceu que, ao fim de certo tempo, não sabemos quanto tempo, tá? Se passou desde o nascimento deles até este momento em que eles oferecem uma oferta de adoração ao Senhor. Ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra, então ele trouxe do fruto da terra, a área em que ele trabalhava, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Note que o nome Abel vem primeiro e depois a oferta, porque Deus primeiro olha para a vida do ofertante e depois para a oferta que ele oferece. Mas de Caim, olha o nome Caim vindo primeiro, e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado e fechou a cara. Thales, mas por que Deus ele aceita a oferta de Abel e não aceita de Caim? O texto ele não é claro e não deixa explícito isso, tá? Mas outras partes das escrituras vão nos dizer, por exemplo, que Caim era do maligno. Caim não fazia a vontade de Deus, era um homem mau, a motivação dele era má. É bem provável que Caim levasse essas ofertas ao Senhor periodicamente como, como um ato religioso, robótico. Não tinha amor, não tinha uma motivação correta, era tudo mecânico. Enquanto Abel fazia isso com amor e gratidão a Deus. Caim é bem provável que pegou o pior que ele tinha, qualquer parte lá dos frutos, simplesmente para cumprir um compromisso e cumprir uma agenda. E Abel, no caso aqui o texto está dizendo que ele pega dos primogênitos e da gordura, ele pega o melhor que ele tinha e entrega para Deus. A gente deve aprender, desde este começo da história humana, que Deus é Deus de primícias, Deus não é Deus de resto. E aí eu já quero lançar uma pergunta para você. Você tem levado as primícias para Deus, da sua renda? Tem levado as primícias para Deus do que você tem, do que você possui, dos seus dons, dos seus talentos? Ou tem entregado o resto para o Senhor? Ok? Então aqui a gente vê que Deus se agrada do mais novo e rejeita a oferta do mais velho, tá? E só lembrando, Deus primeiro atenta para a pessoa, para depois atentar para a oferta. Note que ele primeiro olhou para Abel, se agradou de Abel e se agradou da oferta dele. Olhou para Caim, rejeitou a pessoa de Caim e, consequentemente, rejeitou a oferta de Caim. Se o nosso coração não for reto diante de Deus, ele rejeita tudo aquilo que podemos dar a ele. Tá dando para você entender? Você tá anotando aí, tá com o seu caderno aí de anotações? Anote, a gente tá aqui numa aula, tá? Então o Senhor lhe disse, vai falar agora com Caim, vai se dirigir a Caim porque o Senhor viu o coração irado dele, viu a cara fechada que ele ficou. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? Ele ficou irritado porque Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a dele. E por que essa cara fechada? Olha só, Deus reparou até na cara fechada, no semblante fechado dele.
Se fizer o que é certo, então note que ele não fez o que é certo na entrega da oferta. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então Deus fala aqui com Caim que o pecado está à espreita dele como um leão à espreita de uma presa e que é necessário Caim ficar bem vigilante, porque senão o pecado tomará conta do coração dele. Então você vê que Deus aqui na sua misericórdia repreende Caim. Caim, muda sua atitude. Caim, faz o que é certo. Deus é misericordioso, ele chama o pecador ao arrependimento. Se o pecador se perde e perece, é porque não dá ouvidos à voz do Senhor. Certo? Versículo 8 conta para nós o seguinte: Caim disse a Abel, seu irmão, olha o que ele vai fazer ao seu irmão, ao próprio irmão, sangue do seu sangue. Vamos ao campo. Em outras palavras, eu vou levar Abel para um lugar retirado, onde não tenha meu pai, não tenha minha mãe, não tenha ninguém me vendo. Vamos ao campo. Estando eles no campo, local do assassinato, Caim se levantou contra Abel. Olha como o texto é enfático em sempre repetir, seu irmão, para enfatizar a maldade do coração dele, seu irmão. Se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Não o feriu, não o desmaiou, não o prejudicou, o matou. O primeiro homicídio da história humana. Versículo 9 diz para nós o seguinte: o Senhor disse a Caim. Aí Deus agora mais uma vez vai entrar em contato, vai vir de encontro a Caim. Deus é um Deus que sempre está em busca do pecador. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden e ouviram a voz do Senhor no jardim, eles se esconderam. E o que o Senhor pergunta para eles? Adão, onde estás? Onde vocês estão? Deus sempre está em busca do pecador. Agora, Deus mais uma vez vai vir ao encontro de Caim, buscando saber dele. Claro que Deus sabia o que havia acontecido, mas ele queria a confissão e o arrependimento de Caim. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ué, Thales, mas Deus não sabia? Deus não tem conhecimento das coisas? É claro que tem, mas aqui Deus quer ouvir da boca dele o que aconteceu. Onde está Abel? Olha mais uma vez a ênfase, o seu irmão. É como se Deus estivesse dizendo: você tem noção do que você fez ao seu próprio irmão? Onde é que está Abel? Não é o seu inimigo, não é o seu arqui-inimigo, não é um estranho, é o seu irmão. E Caim, ao invés de demonstrar arrependimento, tristeza pelo ocorrido, ele responde a Deus de forma grosseira e mal educada. Olha só, não sei. Claro que ele sabia, ele mentiu. Ele matou o próprio irmão. Não sabemos se escondeu o corpo, se abandonou o corpo, mas ele nunca poderia ter dito não sei. Ele sabia onde o irmão estava. E aí ele pergunta ao Senhor, responde com uma pergunta: por acaso sou eu guardador do meu irmão? Olha só. Por acaso sou eu guardador, vigia, guarda-costa do meu irmão? E a resposta é sim. Como o irmão mais velho, era dever dele guardar e proteger o irmão mais novo, Abel. Só que ele responde de uma maneira mais educada ao próprio Deus, aquele que estava buscando a ele para ver nele arrependimento. Versículo 10 ao 12 diz para nós o seguinte: o Senhor disse: o que foi que você fez, Caim? O que deu em você? O que deu na sua cabeça? Que atitude você tomou? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E não é clama fazendo uma oração não, tá? É clamar por vingança. Clamar por vingança. O sentido aqui é clamar por vingança. E agora você é maldito. Caim é o terceiro a ser amaldiçoado na Bíblia. O primeiro foi a serpente, quando Deus sentencia a serpente dizendo que ela era maldita. Segundo foi a terra. Maldita é a terra por tua causa, Adão. E agora, o terceiro a ser amaldiçoado, o terceiro alvo de maldição do próprio Deus é Caim. Agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força, ou seja, a terra não vai ser produtiva. Você, Caim, vai batalhar muito para tirar o seu sustento da terra. E outra coisa, você será fugitivo
e errante pela terra. São os resultados e a consequência do pecado de Caim que ele cometeu. Nós devemos sempre lembrar que todo pecado traz consigo suas consequências. Todo pecado. Deus perdoa, mas teremos que arcar com as consequências. Lembra de Davi? Davi pecou com Batseba, adulterou com ela, matou Urias, tentou esconder seu pecado, mas quando ele é confrontado por Natã, ele fala, pequei. E Natã fala, o Senhor perdoou o seu pecado. E de fato, Deus perdoou o pecado de Davi, mas não o livrou das consequências. Teve filhos mortos, quase perdeu o reino, a espada nunca se apartou da casa de Davi. O pecado traz consequências. Cuidado, Deus pode te perdoar e perdoa sim se você se arrepender, mas ele não te livra das consequências e você vai ter que arcar com as consequências. Certo? Lembre-se sempre disso, tá? Já deixou seu gostei nesse vídeo aí? Se ainda não, deixa seu gostei aí e também se inscreva no canal, tá? E vai deixando aqui embaixo a sua dúvida sobre o nosso estudo bíblico. E caso você queira, deixa aqui embaixo também uma sugestão de um próximo texto aí pra gente estudar e fazer um estudo bíblico aqui pra te abençoar. Vamos prosseguir? Versículo 13 e 14 diz pra nós o seguinte: então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Olha, Thales, Caim se arrependeu. Não se engane. Caim não se arrependeu. O que Caim está demonstrando aqui não é arrependimento, é remorso, é medo das consequências. Em nenhum momento ele fala, Senhor, eu pequei, me perdoa, eu matei meu próprio irmão, o que eu fiz? Eu sou um tolo, eu não vigiei, eu dei espaço ao pecado. Em nenhum momento Caim faz isso. Ele está preocupado aqui com as consequências, com aquilo que há de virar a vida dele devido ao assassinato dele. Meu castigo é tão grande, que não poderei suportá-lo. Ele está falando isso em resultado ao que o Senhor disse a ele, que ele vai ser fugitivo, vai ser errante, que a terra não vai produzir para ele. Olha só, eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder, serei fugitivo e errante, é o que o Senhor decretou a respeito dele. Pela terra, e quem se encontrar comigo me matará. Ou seja, ele não se arrependeu, ele está com medo das consequências. Você sabia que há uma diferença entre arrependimento e remorso? Quem se arrepende pelo que fez, pelo ato que cometeu. Quem sente remorso, ele se preocupa apenas com as consequências, não com o ato em si. Ele não está com a consciência pesada por causa do ato que ele cometeu, mas simplesmente pelos resultados que esse ato vai trazer para ele. Certo? Então Deus não nos chama a ter remorso, ele nos chama ao arrependimento. É se arrepender pelo ato cometido, mesmo que não tenha trazido consequência alguma. É nos arrepender e mudar de rota. Ok? Espero que esteja dando para você entender. Versículo de número 15, talvez um dos textos mais intrigantes da Bíblia, que diz assim: o Senhor, porém, lhe disse não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Olha como... Gente, esse Deus que a gente serve, ele é misericordioso demais. O camarada assassinou o próprio irmão. Deus poderia falar assim, é isso mesmo, o primeiro que te encontrar vai te matar pra você sentir o gosto da morte igual seu irmão sentiu, pro seu sangue ser derramado igual do seu irmão foi. Só que não. Não, Deus fala assim, quem matar a Caim 7 vezes será castigado. O Senhor está sendo misericordioso com Caim. Deus está julgando, mas o seu juízo está misturado com misericórdia. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus misericordioso. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. O Senhor pôs um sinal em Caim. Não disse se foi na testa, se foi no braço, se foi nas costas, não disse. Só disse que o Senhor colocou um sinal nele. E não disse que sinal é esse, tá? Mas quem o encontrasse saberia que ele estava sendo protegido pelo Senhor e que estava proibido encostar nele. Na verdade, isso daqui, Thales, Deus está aliviando a barra de Caim. Não, ele teria que viver até o fim da sua vida. E olha que os homens aí viviam muito, hein? Ele teria que viver até o fim da sua vida, com aquele pecado martelando na sua mente, com a voz do irmão dele gritando por socorro na sua mente, com a voz do irmão dele martelando na sua mente, pedindo para ele não fazer aquela loucura na sua mente. Então, na verdade, esse é um ato de juízo de Deus. Um ato de juízo. Deixar ele até o fim da sua vida com essa culpa. Deixar ele até o fim da sua vida com a consciência dele martelando e tirando a paz dele dia e noite. Certo? Nós não sabemos ao certo que sinal é esse que o Senhor colocou em Caim,
tá? Não sabemos. E não vale a pena ficar especulando aqui, tá? Não vale a pena, porque a gente pode até errar, criar uma heresia aqui, e não é o que eu quero. Eu não quero ir além do que a Bíblia me diz e me ensina. Versículo 16 conta para nós: e Caim se retirou da presença do Senhor. Então ele vai embora. E habitou, estabelece ali a sua tenda, a sua habitação na terra de Nod. Alguns estudiosos falam que essa terra de Nod traz a ideia, o nome nômade. Isso aqui é um O, tá? Saiu parecido com E. Nômade. Ou seja, Caim seria um fugitivo, um errante, um nômade, longe da presença do Senhor. Certo? E para você que chegou até aqui comigo ao final deste estudo bíblico, eu tenho aqui um convite muito especial para você. Você quer se aprofundar muito mais na palavra de Deus? Isso daqui foi apenas um estudo introdutório. Eu quero te chamar a se aprofundar na palavra de Deus. Você que tem dificuldade de entender a Bíblia, você que lê a Bíblia e não entende, gostaria de entender, de ensinar, de pregar a palavra de Deus, venha estudar comigo no meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você vai entrar numa verdadeira jornada comigo de conhecimento bíblico. Vamos estudar a Bíblia, começando em Gênesis capítulo 1, praticamente versículo por versículo e caminhando até Apocalipse capítulo 22. Chegou a hora de você conhecer toda a Bíblia do início ao fim, de capa a capa. E aí, ficou interessado? O link tá aqui na descrição, tá? Vai aqui na descrição, vai estar escrito assim: curso Entenda a Bíblia. Clica no link ali e já faz a sua inscrição agora mesmo, certo? E dê a Deus a ignorância bíblica e torne-se um obreiro reconhecido e valorizado. Certo? Te espero então dentro da área de alunos. E se você ainda não assistiu ao meu estudo bíblico sobre Jesus acalma a tempestade, baseado em Marcos capítulo 4, você não tem ideia de como esse estudo tá abençoador, tá? Eu te convido a correr para ele agora. Tá aparecendo em algum lugar aqui dessa tela, tá? Corre para lá e assiste, tenho certeza que você vai ser abençoado. Mas só vai para esse próximo estudo depois de ter feito a sua inscrição no meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, certo? Obrigado pela sua companhia. Se esse estudo te abençoou, deixa aí o seu gostei, se inscreva nesse canal e não esqueça de deixar seu comentário aqui dizendo qual texto você quer que eu faça um estudo bíblico para você. Deus te abençoe, um forte abraço. Tchau.